Tudo bem? Pastor Célio, mais uma vez aqui no Toque da Palavra, mais uma vez com um tema, e esse tema eu quero falar, podermos dividir com todos vocês sobre a oração eficaz. Muitas vezes perguntamos por que nossa oração não é ouvida, por que demora tanto e às vezes não é respondida. Isso é o normal, e dentro de uma visão totalmente bíblica, nós queremos dar uma demonstração de alguns quesitos que a gente tem que ter quando nós fazemos a nossa oração. Porém, se inscreva no nosso canal, abençoa-nos, nós estamos aí nessa jornada, precisamos do teu carinho, do teu apoio. Então, inscreva-se aí, abençoa a gente. Vamos lá? A oração eficaz. A oração ela é uma comunicação entre o homem e Deus, entre o crente e Deus. Essa é a parte de comunicação onde nós podemos falar direto com o nosso Senhor. Todas as barreiras que impediam esse contato totalmente direto entre o ser humano e Deus foi quebrado em Cristo Jesus. A Bíblia fala que o véu do templo foi rasgado e nós temos novamente o contato entre Deus e o homem. E isso significa que nós podemos fazer e pedir, chegar, se aproximar, falar com Ele. A Bíblia fala em Salmos 17:6, dizendo o seguinte: eu te invocarei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclua para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Isso significa que há uma petição onde Deus quer falar conosco, Deus quer nos ouvir. E essa é a oração que nos aproxima dele. É justamente a oração que nos faz aproximar-se de Deus, a falar com Deus. E os ouvidos deles estão atentos à nossa oração. E é por isso que nós devemos ter alguns preceitos para podermos entender como devemos orar. Hebreus capítulo 4:16, ele fala assim: chegai-vos, pois, a Deus com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então significa que as nossas petições, ele automaticamente também são uma autoajuda, onde que nós podemos requerer de Deus socorro, pedidos, invocações e clamor. E tudo isso, os ouvidos de Deus estão atentos. Mas existe, como eu falei, alguns requisitos para que a nossa oração ela seja ouvida. E o primeiro requisito é uma fé genuína. Quando nós temos a fé genuína, a Bíblia fala em Marcos capítulo 11, versículo 24, que tudo que pedirmos orando, crendo que o receberemos, vamos ter, ou seja, teremos. Significa que a nossa oração ela tem que ser de uma fé genuína, real, sem dúvida. Se não tiveres dúvida no teu coração, a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele vem nos indicando, ele vem nos mostrando que a nossa fé, ela é a base, o sustentáculo para as nossas petições. Então, a fé genuína, ela é a parte prioritária na oração eficaz. O segundo requisito é uma fé, pedir, ou seja, uma oração feita em nome de Jesus. João 14:13 diz assim: e tudo quanto pediste em meu nome eu o farei. O significado que eu falei logo no início, que o nosso Deus hoje nos aproxima dele por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia fala que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele que é o nosso real advogado diante do Pai. E toda a nossa oração que nós fizermos em nome de Jesus, os ouvidos de Deus e o coração de Deus estão sendo movidos
para poder atendê-la. O terceiro requisito é segundo a vontade de Deus. Veja o que fala em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando os nossos pedidos eles não são atendidos, nós teremos que observar dentro do quadro, do contexto, se existe a vontade de Deus para aquilo que nós estamos solicitando. Às vezes, a maioria delas, essa oração, essa solicitação, muitas vezes vai nos fazer algum tipo de mal, nos afastar da presença do Senhor, alguma coisa que vai acontecer lá na frente, algum fato que pode recorrer dentro da execução desse pedido. Então, toda a nossa oração, ela tem que ser baseada dentro da vontade de Deus. O quarto é estar dentro da vontade de Deus. Primeiro é orar segundo a vontade de Deus, e agora é eu estar dentro da vontade de Deus. Mateus 6,33 fala: buscai primeiro o reino de Deus. Isso significa que quando eu estou fazendo a minha oração, eu estou dentro, eu estou enquadrado, eu estou vivendo a obra de Deus, eu estou fazendo aquilo que Deus quer, eu estou exercendo aquilo que Deus deseja, eu estou fazendo aquilo que é proposto na minha vida. Deus, ele é misericordioso, não quer dizer, se você não estiver dentro desse quadro, ele não vai te atender, ele é poderoso para fazer. Mas quando se trata de uma oração eficaz, as suas petições, eles têm que estar enquadradas. Nós temos que estar vivendo dentro desse conceito, desse ciclo da vontade de Deus. E o quinto requisito esse é o que chama muito a atenção, é ser perseverante. Aí que está o grande problema, aí que está o grande detalhe. Nós desistimos fácil. Quando Deus demora a nos ouvir, nós já batemos no peito dizendo que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está ouvindo as nossas petições. Onde tu estás, ó Deus? Aonde nós recaímos e deixamos de exercer o primeiro requisito, a fé genuína, porque colocamos dúvida no nosso coração, nós colocamos alguma coisa que impede o agir de Deus. Então, os 5 requisitos para uma oração eficaz: primeira, fé genuína; segunda, feita em nome de Jesus; terceira, na vontade de Deus; quarta, dentro da vontade de Deus; quinto, seja perseverante. É isso que Deus quer em nós: pedi, buscai, batei. Quando nós exercemos esse argumento dentro da nossa oração, o coração de Deus se move, ele age, ele trabalha, ele faz, ele conduz e ele opera em nossa vida. Que Deus queira te abençoar, que Deus fortaleça e que você cada dia possa exercer a oração eficaz na tua vida. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.